Que a paz de Jesus entre no seu lar e lhe acompanhe diariamente, meus amados irmãos. Que maravilha, que honra, que privilégio. Toda glória, toda honra e todo louvor seja ao Senhor Jesus, amém? Eu convido você a acompanhar neste momento um poderoso testemunho de fé da nossa irmã Norma Sueli e seu esposo Paulo Roberto. Eles viveram um mover sobrenatural de Deus, estão vivendo ainda, através das orações das 11h30 da manhã no propósito Jesus entra no meu lar. As portas foram abertas para a honra e glória do Senhor Jesus. Então eu convido você a esse momento agora, para a sua fé, para a edificação e esperança da sua fé, a ouvir, e também aproveite e compartilhe com pessoas que necessitam ser alcançadas com a misericórdia de Jesus, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu encontro vocês às 11h30 da manhã. Deus abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos. Me chamo Norma Sueli e tenho algumas bênçãos para contar. São bastante bênçãos desde o ano passado. Bem, desde que começou, eu creio que acho que desde a primeira ou segunda semana que começou a campanha, né, do irmão Renato, o Senhor me deu a oportunidade de poder estar acompanhando, né, poder estar participando. Trabalhava como professora de artes aqui na Prefeitura de Nova Iguaçu, em contrato, né, como contratada. Meu contrato acabou e eu fiquei sem trabalho, fiquei desempregada. E geralmente o professor, quando ele fica desempregado no final do ano, a escola particular ou município, que seja, não contratam. Então eu fiquei desempregada de outubro do ano passado. Aí comecei a participar das orações, das campanhas, apresentando água ao Senhor. O Senhor realizou a bênção de trazer minha plantinha de volta, né? Que foi a primeira bênção, né? Que o irmão Renato até comentou com os irmãos. Eu apresentei a água ao Senhor e molhei a minha plantinha, que é aquela flor de maio, né? Que a flor de maio, ela dá flores 2 vezes, 1 a 2 vezes por ano, dependendo do tratamento com ela, né? E continuei orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que abençoasse nossas vidas, né? Que abrisse portas de trabalho e tal. Então, assim, em outubro eu fiquei sem trabalho, né? Fiquei desempregada. E quando foi em novembro, final do mês de novembro, meu marido também ficou desempregado. Só que a gente, quando a gente tem a sabedoria do Espírito Santo de Deus, que é Ele que comanda nossas vidas, do período que eu fiquei trabalhando como professora, nesses 2 anos e 2 meses, né? Desde 2020, no comecinho de 2022, 22, 21, se não me engano, foi logo depois da pandemia. Aí eu comecei a guardar umas reservas na poupança, né? Porque é sempre bom a gente não tem condições de guardar muito, mas guarda um pouco, né? Porque numa eventualidade a gente tem os recursos para pagar uma conta, para fazer um mercado, uma feira. Enfim, então a gente tinha essas reservas, né? Tinha essa reserva. E a gente foi usando. Aí passamos o final de novembro, dezembro, as festas de final de ano, né? Aquela coisa toda. As contas dos cartões já estavam, as parcelas, a gente foi quitando. E em janeiro meu esposo, eu e meu esposo em oração juntamente com o irmão Renato, né, todos os dias, nessa campanha de oração de 11h30 a meio-dia e meio. E assim foi. Quando foi em janeiro, meu esposo, né, o Paulo, ele voltou, os clientes dele voltou a ligar para ele começar a obra, né? Começar as obras, né, dos orçamentos que ele tinha, porque ele trabalha ele é pedreiro, e ele tem três irmãos que trabalham junto com ele, e os 4 estavam sem trabalho, né.
Aí em janeiro eles começaram a trabalhar, depois do dia 15, da metade de janeiro desse ano, começou a trabalhar e fazer os serviços pequenos, os serviços grandes, os orçamento grande, ninguém havia chamado ainda. Aí eu, né, na verdade, sempre fazendo concurso, prova de concurso, até pedir oração, me ajuda em oração que estou estudando para concurso e tal. E assim foi. Quando foi em janeiro, abriu um processo seletivo para professor de artes aqui para a prefeitura de Queimados, que é um município vizinho de Nova Iguaçu, no Rio, né. Aí fiz o processo seletivo, passei para professora de artes, fiquei em 21º, e só que demora um pouco, essa prefeitura geralmente demora muito para chamar. E logo em seguida, depois do processo seletivo a professor, abriu também para oficineiros de artes, pintura e desenho, né, teatro, essa área, né, artística. Eu, como tenho formação, né, eu fiz a inscrição também, o salário bem menor, e a carga horária maior, mas fiquei em 4º lugar. E eles me convocaram, aí assinei meu contrato no dia 10, né, dia 10 do mês passado, fazendo 30 dias, fez 30 dias ontem, que eu já estou na prefeitura, mas assim, o primeiro mês a gente não recebe, porque já tinha fechado a folha de ponto, né, da prefeitura. Aí nas primeira quinzena foi treinamento, foi uma formação, né, que eles dão pra gente. Aí eu fui para os treinamentos, né, para as formações e tal, e fui, alocada nas escolas. Então eu trabalho em 4 escolas, segunda em uma escola, terça em outra escola, quarta numa escola que, assim, eu posso confessar para os irmãos, que está sendo a minha paixão. Eu falo até emocionada, porque Deus, ele às vezes a gente acha que Deus não está trabalhando na nossa vida, mas ele está trabalhando sim. O meu sonho sempre foi trabalhar com crianças especiais, com crianças com deficiência. Eu tenho formação, tenho uma pós-graduação em educação especial e tecnologia. Tenho, uma formação também em atendimento educacional especializado, né, que é uma especialização. Estou concluindo agora uma pós-graduação em arte e terapia, e tudo assim, estudando em casa, né, estudando online. E Deus me surpreendeu, porque essa escola que eu estou às quarta-feiras é uma escola só de crianças com deficiência, e Deus tem me dado essa oportunidade. E quinta-feira estou numa outra escola que eu trabalho na quinta nela e na sexta na parte da manhã. Então, assim, geralmente essa hora eu já estou chegando em casa, 11h, 11 e pouco eu estou chegando em casa, então eu consigo acompanhar os irmãos. Então, assim, Deus, o que Deus fez? Como professora de artes, né, no primeiro processo seletivo que eu fiz, como professora de artes, eu iria trabalhar, assim, com os meus alunos especiais da turma regular. Não uma turma específica, onde eu possa trabalhar arte e terapia com eles, onde eu possa fazer terapias com eles, né. Então, assim, Deus ele articulou para que eu entrasse como oficineira, né, como oficineira na prefeitura, para que ele viesse a me colocar em contato com essas crianças especiais. Então, assim, tem sido uma experiência maravilhosa, não tem sido fácil, né, eu tenho orado muito a Deus, pedido muito a Deus sabedoria, né, entendimento, mas, assim, é um testemunho que eu quero contar, que, Deus abriu as portas, né, estávamos em oração, eu e meu esposo voltou a trabalhar, eu voltei a trabalhar, né, não como professora de arte, mas como oficineira de arte, que de uma forma ou de outra também eu estou dando aulas de arte, né, trabalhando com eles, e principalmente essa escola que é uma escola diferenciada, uma escola que é de atendimento terapêutico, né, para crianças com deficiência, que é meu amor, minha paixão,
quando eu falo, eu me emociono, porque eu tenho certeza que é o que Deus quer para mim, né, porque nesse período de outubro até janeiro, né, antes de eu fazer esses processos, na verdade, até o dia 10 de fevereiro, né, que foi quando eu comecei. Eu orava ao Senhor pedindo a Deus um trabalho que me desse prazer, um trabalho que eu fizesse a diferença na vida do outro, porque nós como servos de Deus, a gente precisa pedir a Deus que nos faça ser diferente, que faça com que o nosso trabalho seja um diferencial na vida do outro, né. E quando eu sempre tomo, posse do seguinte, da palavra que quando a gente vai trabalhar, a gente tem que fazer o melhor como se fosse para Deus, né, não para o irmão, não para é a mesma coisa na igreja, não é para o pastor, não é para, o dirigente, não é para as irmãs do círculo de oração, né, mas é para Deus, como se fosse para Deus. Então, eu sempre orei a Deus dessa forma. Então esse é meu testemunho, meus irmãos, eu estou trabalhando, peço perdão aos irmãos, porque às vezes dá para eu participar no intervalo do almoço, assim, só meio-dia, aí eu ouço um pouquinho, mas às vezes uma criança vem, chama atenção, eu não consigo digitar, não consigo estar ali em oração, mas eu estou sempre em espírito de oração, agradecendo a Deus por essas oportunidades, pela oportunidade, né, de ter conhecido os irmãos, de poder estar, às sexta-feiras, né, pelo menos às sexta-feira, em oração com os irmãos, tá bom? Então são essas bênçãos que eu queria contar, né, esses testemunhos, né, que eu já estou trabalhando naquilo que eu amo, meu esposo também trabalhando, e aproveitando a oportunidade eu peço outra coisa também que aconteceu, pedi oração hoje no grupo, né, na live, pelo irmão, o diácono Carlos, presbítero Carlos, que sofreu um acidente ontem no trabalho junto com meu esposo. O telhado de zinco caiu em cima dele e cortou, o dedo dele, né, perto da mão, né, da palma da mão, cortou, ele levou 4 pontos e na cabeça teve um cortezinho leve. E o meu esposo mesmo fala: "Amor, foi um livramento muito grande que Deus deu, porque poderia ter cortado a artéria, na cabeça foi mais acima, mas poderia ter cortado a artéria". Então o meu esposo disse e o irmão Carlos também, né, eu chamo ele de irmão Carlos, que ele não gosta que chame de presbítero. O irmão Carlos disse que viu a mão de Deus ali, segurando e livrando ele. Então que a gente possa realmente continuar orando, agradecendo ao Senhor, glorificando ao Senhor. Então eu glorifico a Deus pelo livramento de ontem, né, pela vida do nosso irmão, e pelos livramentos que Deus nos dá todos os dias, né, livramento de acidente, livramento de morte, quando a gente vai para o trabalho, volta do trabalho. Minha forma de ir para o trabalho, saio de uma escola segunda, vou para segunda-feira numa escola, volto, pego a Via Dutra e eu vou trabalhar de moto. Então, assim, Deus tem me guardado, Deus tem guardado a todos nós. Então é isso que eu tenho que falar, né, tenho para falar com os irmãos. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative o sino de notificações. Juntos fortaleceremos nossa fé. De segunda a sexta-feira, ao vivo a partir das 11h30 da manhã, com o pastor Renato Silva. Dicas de saúde, palavra, oração e testemunhos, com a programação Jesus Entra no Meu Lar. Permita hoje Jesus entrar em sua vida e mudar sua história. Casa de Oração Iguatemi para todas as nações.